Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem porque eu estou bem e vamos tocando o barco a cada dia. Hoje eu quero trazer uma boa notícia em relação, também falando sobre a maldita corrupção no Brasil, né? Em questão da transposição do Rio São Francisco. Mas bem antes de começar a falar desse vídeo, eu quero falar também sobre a questão da quantidade de mortes, né, no Brasil pelo coronavírus, que já está totalizando já 113 mil mortes, né, galera? O Brasil já tem quase aí 4 milhões de infectados e nos Estados Unidos, por exemplo, já está passando quase 176 mil mortes, né? Em uma escala global já está quase 23 milhões de infectados pelo coronavírus. Por isso, sempre é essencial que nós possamos manter todas as medidas sanitárias para conter a disseminação da Covid-19. Galera, um dos temas que vem aí debatido aí há quase 2 séculos na realidade, né, é em questão da transposição do Rio São Francisco, né? Para vocês terem uma ideia quando foi que começou a surgir esse pensamento da retenção, na realidade, do combate à seca nos estados do Nordeste, foi por volta aí de 1840. A gente ainda passava no momento da história do segundo reinado de Dom Pedro, né? Quando ele foi até aquela região ali e teve mais ou menos essa ideia aí de querer amenizar a questão da crise hídrica nos estados do Nordeste e fazer tal futuro aí uma transposição, né? Recentemente a gente sabe que o governo Jair Bolsonaro fez uma inauguração em Jati, no Ceará, né? Fez a inauguração de um trecho da transposição do São Francisco e demonstrando ele com seus status de político, demonstrando ele que ele chegou para fazer, né, galera? Então a gente sabe que isso, desde governos anteriores a governos atuais como hoje, a gente sabe que todos eles utilizam a chamada o oportunismo político. Não é de hoje, né, que a gente sabe que a maldita corrupção, a gente percebe que já vem se filtrando e vem degradando todos os dias o seu bem social, investimentos fundamentais que deveria ser investido, a gente não percebe, como por exemplo infraestrutura, educação, saneamento básico, segurança pública. E com essa maldita corrupção, esses investimentos é deixado de investir nessas áreas primordiais, né? Mas o que acontece? Galera, essa transposição do São Francisco, ela teve o início, né, governos anteriores. Eu já falei ainda há pouco, por exemplo, Vargas, né, quando foi por volta de 1947, já teve essa ideia, governos militares, Itamar Franco, FHC, governo Lula, por exemplo, né, que foi a partir do governo Lula de 2007 que teve o início da transposição do São Francisco. Só para vocês terem uma ideia, a questão do orçamento, esse valor hoje está custando em torno aí de 12 bilhões de reais. Eu estou falando, 12 bilhões de reais é o orçamento dessa obra do São Francisco, envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e quadrilha organizada. E são os esquemas fraudulentos envolvendo os políticos, empresas que são as principais, né? E o que acontece? Isso tem ferido basicamente os direitos essenciais da população nordestina. Outro fator principal bem interessante, por exemplo, você observa que um dos anos que teve a maior seca, né, que aí deixou mais ou menos aí quase 500 mil de mortos, foi por volta de 1879, galera, chamada a Grande Seca. Os estados do Ceará foi uma das regiões mais afetadas nesse período aí, desse período de estiagem da Grande Seca. E ainda eu observo desde o início todos os malditos políticos, esses grandes corruptos, vagabundos que a gente não percebe, que no momento, desde o início, não há fiscalização para conter esse maldito câncer, né, que
devasta e afeta os direitos de todo cidadão da população do Brasil. Vem persistindo a cada dia. Observa, né, que essa ideia de transposição é de 1840.